Meus amores, minhas amoras, meu povo maravilhoso, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Já esperando vocês aqui, tá? Pra saudá-los, né, nessa volta que a gente tá tendo aqui do Agora é Você, né? E nesse novo horário, a gente vai preparar durante a semana muito mais coisas pra gente poder bater aquele papo especial que a gente merece diariamente, né? Eu senti falta de um card mais elaborado pra hoje. Eu senti falta de uma divulgação melhor, mas, bem, não importa, né? As coisas são como tem de ser. E a gente tá no ar agora, eu tô aproveitando aqui pra falar com vocês, pelo www.camarafm.com.br, onde eu vou deixar disponível depois lá no YouTube, no @Jatiaci Danilo Motivacional. Então, já espero vocês aí capacitando muito meu início de noite, porque eu fico muito feliz de estar com vocês, tá bom? Já agradeço a vocês que estão aqui pedindo com força, com legitimidade, com carinho, com afeto, tudo que há de positivo, o que a gente realmente precisa fazer da melhor maneira possível. Então, eu já vou pedindo para vocês aí que possam estar escutando que a gente consiga fazer aquele programa com aquela dinâmica de sempre. Mas deixa eu dizer para vocês, só queria saber quem era. Para vocês saberem que quem está no ar sou eu. Vou aproveitando para dizer para vocês também estou no ar pelo www.camarafm.com. E a gente vai começar o programa de hoje, com certeza, batendo aquele papo super especial aqui na nossa queridíssima Câmara FM. Então, queridos, deixa eu falar pra vocês o seguinte coisa, que a gente hoje vai bater um super papo, vai falar de muita coisa, vai dizer muita coisa, mas eu tenho uma comemoração especial para fazer antes de começar o nosso programa, porque a gente tem um aniversariante especial hoje. Uma pessoa querida que está fazendo aniversário hoje, que é o Chico, né? O Chico faz aniversário hoje. Já vou aqui parabenizando meu querido colega de trabalho, né? Meu irmão querido. Aproveitando para, de fato, deixar aqui toda e total solidariedade nesse momento que ele agora está atravessando de volta, né? Que a gente sabe da missão que cada um tem. E já vou agradecendo muito, parabenizando os amigos queridos todos, tanto nessa volta do programa, que é hoje, da Agora é Você, que começando, a gente está no ar pelo www.camarafm.com, quanto a vocês que vão acompanhar a gente depois no YouTube. E também, como eu estava falando do aniversário de Chico, dizer que Chico é uma pessoa querida, um comentarista incrível, uma pessoa que transborda, um líder político nato, uma pessoa que merece muito e total relevância, todo o trabalho desempenhado, a estruturação política do país, ao nível municipal, ao nível estadual, na construção dos sindicatos do sindicato que fez parte, a construção das entidades que fez parte. Você é um guerreiro, um colaborador ímpar e uma pessoa que a gente precisa ressaltar durante muito tempo. Então, fica aqui meus abraços fraternos, amigáveis e de quem muito te admira, tá bom? So Feliz aniversário. Parabéns. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Olha aí. Parabéns pra você, meu querido. E eu vou aproveitar também, já convocar o pessoal que tá aí pra fazer com minúcia aquilo que a gente faz de melhor. Convidar todo mundo que tiver aí para escutar nesse momento que eu tô entrando no ar aqui, pelo www.camarafm.com e também pela 98,5. Segunda-feira vai ser um papo totalmente diferente. A gente vai fazer um papo mais astral, né? De autoestima, de autoajuda, de motivação. Vai falar um pouquinho dos signos, vai falar de astral, vai falar de muita coisa. Então, segue esses links que eu tô deixando aqui disponível para vocês e dá uma escutadinha, é só 1 hora de programa, né? A gente vai trocar essas ideias, vai ficar muito bom.
Então, eu quero ter vocês ao vivo comigo. Eu estou entrando no ar exatamente agora. Vamos virando aqui o clima, já que eu estou convidando todo mundo que está em casa, né? Já que eu estou aqui pertinho de vocês, vibrando em boas energias para falar um pouquinho do nosso principal tema de hoje. E eu tenho mensagens do dia hoje para vocês. Vocês não estão sabendo, mas eu vou deixar aqui para todos vocês também as mensagens do dia. E eu separei, junto com as mensagens, todos os dias eu vou querer fazer, em especial nas segundas, alguma coisa nova. Eu estou separando um salmo aqui, né? Porque eu estou amando, eu estou aprendendo um pouquinho do mundo dos salmos. E eu vou depois explicar para vocês, porque muita gente não sabe, o salmo ele é uma energia relevante. Vocês sabiam disso? O salmo ele traz boas vibrações, ele traz pra gente energias, né? E ele tem um modo operandi, obviamente, como todas as energias que a gente faz, da gente poder construir com ele essa grande questão que é conseguir trazer essa vibração do próprio salmo, tá bom? Então eu vou deixar aí um salmo específico para vocês nessa volta, porque eu amo os salmos, né? E aí, a primeira mensagem que eu tenho para falar aqui, eu vou deixar para vocês do salmo do dia, que é um salmo bacaníssimo, né? Para quem quer aí fazer mudanças na vida, quem está querendo fazer aí, pontuar algumas questões, né? Ou quem quer reforçar, né? É um salmo bacana para momentos de desespero. Então esse é o salmo da semana, tá? Para momentos de desespero, de desamparo, você que não está bem, você que está achando que as coisas não estão fluindo muito, né? Que as coisas não vão para frente. Então, esse vai ser o nosso salmo do dia, o salmo 46, tá? E ele é especial porque ele traz uma boa vibração. E ele é mais ou menos assim para você que está aí. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não se abalará. Deus o ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor, Deus do exército, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde a contemplar as obras do Senhor, que as desolações têm feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado entre os gentis e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, e é o nosso refúgio. Olha a mensagem que lindo, gente. Não é linda essa mensagem? Né? E aí a gente, quando está naquele momento muito difícil, hoje eu já li meu salmo para abrir a semana nessa reestreia. Não foi esse, tá? Mas eu separei esse especial porque o ano tá meio que começando, né? A gente espera um pouquinho o carnaval, as coisas meio que acontecem, e a gente acaba meio que ficando ali naquela presepada de esperar o ano começar para ver as coisas fluírem. Então, para você que o ano ainda não fluiu, escuta o que tá por vir, menino. Escuta o que tá por vir, menina, porque tem coisa boa vindo pra tua vida. E vamos falar um pouquinho dos salmos e umas curiosidades para quem gosta dos salmos no cotidiano, porque eles fazem muita diferença. Além de ser os livros bíblicos, o Salmo ele tem uma energia cabalística, né? Sim, a energia dos números. O Salmo ele tem um quantitativo de números. E aí,
Obviamente que vocês podem usar os salmos para várias coisas, né? Para atrair energia, para atrair dinheiro, prosperidade, abundância, para tirar aquele povo ruim, isento de perto, aquele povo ruim de perto. É bom também rezar os salmos. E tem algumas curiosidades que eu vou falar para vocês que eu acho super importante. Por exemplo, os salmos eles fazem parte do Pentateu, que fazem parte dos 5 livros de Judá, dos judeus, né? Como a Torá, por exemplo. E lá é codificado toda a leitura dos salmos. Então, já começa por essa curiosidade, né? Os judeus eles têm muito essa questão da celebração. E, inclusive, os judeus, muita gente não sabe, mas são o povo mais rico que tem no mundo, né? Então, é um povo que trabalha muito essa questão da prosperidade, que traz muita vibração positiva para o seu cotidiano, que inclusive essa questão da lei da atração, de toda essa, tem muito da questão cabalística e do povo judeu. Quando você pega lá a lei da atração, tem, por exemplo, uns códigos, né? O 520, tem os grava-boys, que é aqueles áudios que você escuta para ficar bem, tem as meditações. Então, tem muita relação com o povo judeu também, né? E os salmos, eles têm essas boas vibrações e energias para vocês. Então, já começa por essa daí, que é a nossa primeira curiosidade. Tem uma outra curiosidade bem específica que muita gente coloca os salmos como se tivessem sido escritos apenas pelo rei Davi, né? E não foi, tá? Essa é uma curiosidade bem bacana, assim. O rei Davi não foi o único escritor. Ele escreveu 72 salmos dos 150 salmos existentes. Os demais, né? Que foram aí introduzidos, escritos por outros importantes personagens bíblicos, né? Como Abraão, Moisés, Salomão, né? Asaf e outros, né? Também. E os levitas também, que tiveram a sua participação. E os salmos, eles são cânticos. Muita gente não sabe disso também. Eles eram cantados como prece, né? Veja que curiosidade bacana. As leituras são louvores que eram invocados para agradecer a Deus, porque a gente pede demais, mas também para pedir. Então, a gente tem ali os salmos que você pode fazer de manhã assim que acorda, e eu vou explicar como, tem toda uma mística por trás, tá? Para quem de fato gosta. E aí a gente vai abordando isso aqui. E também, com 176 versículos, é o maior, é o Salmo 119, que utilizou aí as 22 letras hebraicas. E o menor em versículos, é o Salmo 117. Então, já dá para sentir aí que temos muitas coisas e muitas energias. Agora, para executar o Salmo, tem sempre uma boa pedida que os místicos e os esotéricos pedem para as pessoas, que elas façam esses salmos em 3, em 7 ou em 21 dias, que é quando você está no campo vibracional de energia maior. E esse campo vibracional, ele transborda essa energia para o mundo, e é como se fosse uma missão. Tem muito isso no mundo cabalístico. E para quem gosta de esoterismo, mas também quem gosta da cabala, né, que é uma crença que não é uma religião, mas tem um conjunto de crenças interessantes. Inclusive, os judeus praticam muito. Tem aí esse ciclo sempre de 0 a 9, né? Ou de 1 a 9, que contam histórias. E aí tem essa questão do 3, que é muito ligado à comunicação universal, essa codificação que existe do universo com a gente. 7 dias, que é um número extremamente espiritual, né? O número 7, você que nasceu no dia 7, já traz uma energia consigo espiritual. E por fim, 21 dias, que seria 3 vezes, que seriam 3 vezes 3, né? Seria 9. Aí repete-se aí o 3 vezes 7, que seria 21, que é para atrair a energia do 3 e a energia do número 7, que seria a comunicação com o universo, e também seria
essa constelação ali inserida, conduzindo a energia para você do número 7. Então, tá aí o ritual para você poder fazer os seus pedidos, né? Sempre se faz com números ímpares. Pelo amor de Deus, não me faz se for fazer nessa energia esotérica, dessa mística cabalística, não faz 2, 4, 6. Faz sempre 1, 3, né? 7. Mas o ideal é 3, 7 e 21. Tá bom? Também tem uma outra curiosidade que existe muitas numerologias nos salmos. Então, quem também é ligado a essa questão numerológica especificamente, vai adorar os salmos. Porque eles trabalham vibração muito positiva para a vida da gente. E a gente tem um cotidiano assim, cheio de gente invejosinha, né? De gente complicada, problemática, que não tá bem consigo mesmo. E se a gente fica ali projetando uma áurea de mais energia, é mais difícil que essas energias se aproximem da gente. Existem salmos como dicas, né? Que eu vou passando aqui. Por exemplo, óbvio que toda segunda eu vou trazer um salmo para vocês, mas já deixo aí para vocês que estão passando por algumas atribulações, né? Pacificar e reconciliar casal. E o lar, né? Quais seriam os salmos indicados, Danilo? O 97 é um salmo que, se bem lido, tem uma energia fabulosa. Também o salmo de conflito na justiça, que o ideal esse é você fazer assim 21 dias mesmo, redondinho, sempre no mesmo horário, seria o salmo 140, né? Que invoca-se uma energia naquele mesmo horário para isso. Para conflitos ou dores, a Bíblia fala muito sobre a palavra ter força, né? O humano poder curar outras pessoas. Aí a gente usa aí o salmo de número 11. Tá com aqueles desafios danados. Tá com um monte de coisa para resolver. O mais indicado seria o salmo 35. Tá bom? Para enfrentar esses desafios. Agora, o interessante é que quando você está se conectando com os salmos, né? Conectando o rei Davi, porque são energias que você conecta ao rei Davi. Alguns judeus, eles acreditam que essa conexão faz sentido, porque todo mundo tem seu anjo de guarda, né? E a energia do rei Davi é uma energia inspiradora, uma energia grandiosa. Então, logo, né, é importante que, se você for conectar-se com os salmos, você comece a perceber os seus arredores. Então, ai, Danilo, eu tenho uns amigos que se afastam. Não adianta você atrair a energia de um homem guerreiro, a energia de Moisés, de Asaf, de Davi, né? Nessa vibração celestial para Deus, com um monte de gente que não tem energia positiva. E aí, sua grande energia vai trazer aí para você humildade e bênçãos, né? Ache, como dizem os judeus, ou amém, né? Que seria a forma certa que a gente aproximou o amém aqui da gente. Inclusive, falando de energia, né? De bom e mal, também aí tem uma circulação de gratidão que a gente começa a invocar o Deus Salmos. Então, se constrói uma áurea energética com os salmos. Então é muito importante que você faça essa leitura, que você solidifique ela. Também tem gente que lê em português, né? Mas tem gente que transfala ele em hebraico, porque acredita que com isso atrai ainda mais as vibrações. Mas se você não sabe, também não adianta, né? E Deus entende todas as línguas. O Salmo 1 é sobre perfil, né? Para ser mais elevado, ter temor, estar com pessoas do mesmo padrão espiritual. Então, olha, eu não sei o que acontece na minha vida, uma coisa, uma loucura, um Teletubby, uma novela sem fim. Salmo 1, respira bem, né?
e começa a atrair essa energia para a tua vibração, que é bem legal, e você vai começar, essas pessoas vão começar a se afastar. Agora, muito cuidado que você pede também, né? Que às vezes você pede, tira todo o mal do meu caminho, tira as pessoas que não servem, aí sai algumas pessoas, você fica sem entender. Seu anjo de guarda, ele escuta coisas que você não escuta. Suas energias vibratórias escutam coisas que vocês não escutam. Então, pelo amor de Jeová, não vai reclamar das pessoas que se afastaram. Deus sabe exatamente o que está tirando elas da sua vida. A Cabala fala que os melhores horários são sempre pela manhã. Então, quero ler um salmo energético para prosperidade e abundância. Mulher, antes de sair para o mundo, para o teu trabalho, para tuas coisas, homem, lê o salminho, né? Faz a tua oração, tua forma de falar com Deus individual e, pica a mula para ir para a rua, para fazer tuas coisas do cotidiano. Agora, um salmo, que aí é uma dica minha, que é muito bom energeticamente antes de dormir, seria o Salmo 91, né? Porque ele fala muito dessa questão de proteção do lar, das bênçãos, do esconderijo da nossa alma, do nosso espírito, né? Então, ele é muito indicado aí para fazer essa oração à noite. O indicado é terminar o Salmo para responder coisas que realmente são importantes, tá, gente? Para não se desconectar com a sabedoria divina da qual você está naquele momento. Então, olha, deixa o filho de lado, o marido, o irmão, o primo, quem quer que seja, me dá um momento que eu vou fazer a minha ritualística espiritual. E aí você se conecta com os salmos. Tem uma coisa maravilhosa que é despertar e orar. Porque rezar os salmos são, assim, elevadores celestiais. Tá bom? E com o adendo que são uma conexão ampla de nível maior. Então, vale muito a pena. Pode ser seguido de trás para frente, sabe? Não tem problema. Você pode escolher um dos salmos, porque os salmos são muito famosos, né? Tem uma curiosidade também que é um jeito de ler os salmos com um número acima da sua idade, para trazer aquela energia. Então, por exemplo, Edivan tá com quantos anos? 25. Tá mais velho que eu. Por exemplo, Edivan que tá com 25 anos, se ele ler o Salmo 26, ele vai atrair uma energia do Salmo 26 para a vida dele com muito mais rapidez. E aí, você atrai muito mais positividade, porque você tá abrindo portas pro ano que tá por vir. Tá entendendo? Então você não tá vivenciando do 25 aos 26, então você atrai essa energia do 26, que é a sua próxima idade. Não é legal isso? Também tem aí os salmos para agradecer, agradar e pedir. E você tem que ousar, porque você tem que pedir a Deus sabendo da sua autossuficiência. Você é um ser inspirado, inspirador e transportador de energias. Então, seja esse canalizador, não fique esperando muita coisa não, viu? Você faz assim, eu quero isso porque eu posso isso. Vai esperar cair do céu. Os salmos é uma forma também de você mudar a si, a sua energia, e mudar o mundo que está ao teu redor. E faz Deus e os anjos trazerem mais positividades. E aí positivando, obviamente, sua vida. Orar os salmos também é afirmar decreto. Tá? Decreto. Vou ler o salmo tal para trazer abundância. Veja bem, se você não se conectar com a bendita da energia do que você está pedindo, não vai adiantar. Você tem que estar conectado com a energia do salmo. E aí, obviamente, que você vai ter ali a disposição para trazer a energia. Orar salmo também. Salmos é o coração, né? É o meiozinho da Bíblia. É como se você falasse para o divino mesmo, tá?